Quando você pensa na Idade Média, provavelmente imagina castelos, cavaleiros honrados, reis poderosos e batalhas épicas. Mas essa imagem é uma mentira confortável, criada séculos depois para esconder o que realmente aconteceu naquele período. Porque a Idade Média não foi apenas um tempo de guerras e coroas. Foi um dos períodos mais brutais, sujos, cruéis e perturbadores da história humana. E a maior parte disso, nunca te contaram. Se você estivesse vivo naquela época, a chance de morrer cedo, em dor, silêncio e abandono, era imensa. Não importava se você era criança, adulto ou idoso. A vida humana valia pouco. Muito pouco. E tudo começava no dia em que você nascia. Bebês eram vistos como descartáveis. Estima-se que quase metade das crianças morria antes dos 5 anos de idade. Algumas por doenças simples. Outras por fome. Outras simplesmente porque ninguém tinha condições de cuidar delas. Não existia conceito de infância como conhecemos hoje. Crianças eram pequenos adultos, forçados a trabalhar, apanhar e sobreviver o quanto antes. Muitas nem recebiam nome imediatamente. Esperava-se alguns dias, às vezes semanas, para ter certeza de que não morreriam. Só então valeria a pena batizá-las. Antes disso, a morte era encarada como algo normal. Mas a morte não vinha apenas cedo. Ela vinha de forma lenta e cruel. A higiene praticamente não existia. As pessoas raramente tomavam banho. Não por escolha, mas porque acreditava-se que a água abria os poros e deixava o corpo vulnerável a doenças e espíritos malignos. Roupas eram usadas por semanas, às vezes meses. Fezes eram jogadas nas ruas. Ratos andavam livremente dentro das casas. Pulgas viviam nos colchões. E ninguém entendia por que epidemias surgiam do nada e dizimavam vilarejos inteiros. Quando a peste negra chegou, no século XIV, ela não foi apenas uma doença. Foi um massacre silencioso. Pessoas acordavam saudáveis e morriam no mesmo dia. Corpos se acumulavam nas ruas. Valas comuns eram abertas às pressas. Não havia tempo para enterros dignos. Famílias abandonavam seus próprios parentes por medo de contágio. Pais deixavam filhos. Maridos deixavam esposas. O instinto de sobrevivência falava mais alto que qualquer laço emocional. Mas o horror não parava nas doenças. A justiça medieval era um espetáculo de dor. Não existia presunção de inocência. Bastava uma acusação. Um boato. Um olhar errado. Se alguém dissesse que você era herege, bruxa ou possuído pelo demônio, sua vida praticamente acabava ali. Interrogatórios não buscavam a verdade. Buscavam confissões. E confissões eram arrancadas com tortura. Pessoas eram esticadas em instrumentos de madeira até que ossos se deslocassem. Unhas eram arrancadas. Ferro quente era aplicado na pele. Tudo isso em praça pública, para servir de exemplo. O sofrimento era entretenimento. Multidões se reuniam para assistir execuções como quem assiste a um espetáculo. Crianças eram levadas para ver enforcamentos. Gritos faziam parte do cotidiano. E se você acha que a religião trazia conforto, a realidade era o oposto. O medo do inferno dominava a cada pensamento. A igreja controlava não apenas o que as pessoas faziam, mas o que pensavam. Qualquer dúvida era vista como pecado. Qualquer questionamento podia ser interpretado como heresia. As pessoas acreditavam genuinamente que demônios estavam em toda parte, observando, esperando uma falha para tomar suas almas. Doenças eram vistas como punições divinas. Deficiências físicas eram sinais de maldição. Mulheres sofriam de forma ainda mais brutal. Muitas eram acusadas de bruxaria por motivos absurdos: saber ler, conhecer ervas medicinais, viver sozinha, ser bonita demais, ou simplesmente ser odiada por alguém influente. Bastava isso. Elas eram presas, torturadas e queimadas vivas. Algumas confessavam crimes que nunca cometeram apenas para que a dor acabasse mais rápido. E enquanto isso, a vida cotidiana seguia envolta em miséria. A maioria da população era formada por camponeses presos à terra.
Eles não podiam ir embora. Não podiam escolher outra vida. Trabalhavam até a exaustão para sustentar nobres que raramente viam seus rostos. Passavam fome mesmo produzindo comida. E se reclamassem, eram punidos. A esperança de uma vida melhor simplesmente não existia. A ideia de futuro era sobreviver até o próximo inverno. O medo era constante. Medo de fome. Medo de guerra. Medo de Deus. Medo do diabo. Medo do vizinho. Medo de ser acusado. Medo de adoecer. Medo de morrer. E o mais perturbador é que, para eles, isso era normal. Não havia comparação. Não havia outro mundo possível. A crueldade era parte da rotina. A dor era esperada. A morte era inevitável. Quando guerras aconteciam, vilarejos inteiros eram massacrados. Soldados saqueavam, estupravam e matavam sem distinção. Igrejas eram queimadas com pessoas dentro. Não existia código de honra na prática. Existia sobrevivência. E mesmo os castelos, símbolos de poder, eram lugares frios, escuros e insalubres. Banheiros despejavam dejetos diretamente para fora das muralhas. O cheiro era constante. Doenças se espalhavam rapidamente. O luxo que imaginamos hoje simplesmente não existia. Até os reis viviam cercados de sujeira e morte. Com o tempo, tantas atrocidades criaram uma mentalidade coletiva profundamente marcada pelo sofrimento. As pessoas aceitavam a violência como parte do mundo. A empatia era limitada. A vida humana era frágil demais para ser valorizada. E talvez o mais assustador seja perceber que muito do que chamamos de Idade das Trevas não foi apenas falta de conhecimento. Foi controle, medo e normalização do horror. A ignorância era conveniente para quem tinha poder. Quanto menos as pessoas soubessem, mais fácil era dominá-las. E assim, geração após geração, o sofrimento continuava. Sem registros. Sem vozes. Sem justiça. Hoje, quando olhamos para trás, vemos castelos em ruínas, livros antigos e armaduras em museus. Mas raramente pensamos nos gritos que ecoaram entre aquelas paredes. Nas vidas esmagadas. Nos sonhos que nunca existiram. A Idade Média não foi um conto épico. Foi um aviso. Um lembrete do que acontece quando medo, ignorância e poder absoluto se encontram. E agora eu quero saber de você, se tivesse nascido naquela época, acha que teria sobrevivido? Ou teria sido apenas mais um nome esquecido pela história? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui a gente revela o lado da história que quase ninguém tem coragem de contar.